Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 12 de fevereiro. Hoje é quarta-feira, nós estamos na quinta semana do tempo comum. Nós vamos suplicar, sobretudo, a graça de Deus por meio da palavra, para que possamos ter um coração disposto à acolhida da palavra de Deus. Eu convido você, amado irmão, amada irmã, que está chegando ao canal do YouTube de nossa paróquia, a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 7, versículos de 14 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre esta parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai do homem, isso é o que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós, sobretudo, vivemos essa realidade onde Jesus nos convida a perceber que do coração humano podem sair boas ações e más ações, boas intenções e más intenções, virtudes e profundos vícios. Antes de analisarmos o Evangelho, vamos ver um pouquinho a primeira leitura de hoje do livro do Gênesis, capítulo 2, versículos de 4 a 9, depois os versículos de 15 a 17. É a segunda narrativa, amados irmãos e irmãs, da criação, aonde Deus faz o homem e a mulher do barro, ou melhor, o homem do barro. Depois tira do lado do homem a mulher. Deus cria o homem como um grande artesão, modelando, dando forma, constituindo todo o ser e depois insuflando o seu hálito de vida, para que a pessoa se torne um ser vivo. Senhor Deus deu ao homem uma ordem: podes comer de todas as árvores do jardim, mas não comas da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que o fizeres, sem dúvida morrerás. Então esse pedido de Deus para que o homem, nosso primeiro pai, Adão, não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então aqui nós estamos diante desse pedido de Deus Pai. Então nesse contexto ainda Adão era um homem puro, virginal, tinha uma vida
eterna. Ele não morreria, porque o salário do pecado é a morte. Então, Adão não havia pecado. Logo, ele não conhecia a realidade da morte. Aqui ainda nós não nos deparamos, mas nós vamos ter consciência de que ele vai, motivado por sua companheira, não digo que a culpa é dela, mas dele sobretudo também, porque aceita essa realidade, eles vão cair, vão sucumbir à má inclinação do coração, ao desejo de ser Deus. Assim, olhando para o Evangelho, nós percebemos aqui uma grande questão sobre a pureza ainda, sobre a lei da pureza. Lembra-se daquilo que era dito sobre o lavar as mãos antes de comer o alimento, porque o fato de não lavar as mãos tornava o alimento impuro, e se a pessoa comesse, ela se tornava impura. Então, amados irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo conta uma parábola. Ele diz, então, que não é aquilo que entra na boca, O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos, que eram mais próximos de Jesus, também não compreendem. E então Jesus vai dizer que é do íntimo, que é do coração, que saem, então, as más realidades. Não é aquilo que vem de fora, sobretudo o alimento que nós ingerimos, que vai nos tornar impuros, mas é as nossas intenções, as más intenções, é aquilo que vem de dentro. Então, a capacidade de fazer o bem ou o mal. Então, aqui, sobretudo no Evangelho de hoje, Jesus está falando sobretudo da realidade de se fazer o mal, do ser humano a deixar-se mover pelo mal. Então é do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho e falta de juízo. Então ele termina com essa expressão, falta de juízo, que é contrária à falta de juízo, é a virtude da prudência. Saber discernir e agir bem diante das realidades. Então, amados irmãos e irmãs, essas são as realidades que saem do coração humano e que tornam o homem impuro. Impuro em que sentido? É que ele se torna sujo, imundo? Não esse sentido. Afasta o homem e a mulher dos projetos de Deus. Se Deus, o Deus da vida, vem para nos tornar puros, agraciados e santificados, a nossa atitude de querer nos afastar de Deus, sucumbindo ao pecado, nos torna impuros, nos torna, amados irmãos e irmãs, incapazes de corresponder ao amor de Deus verdadeiramente. Nós não somos capazes, assim, de devolver o amor que Deus tem para conosco. E assim vamos atropelando, vamos sucumbindo aos pecados, às ocasiões de pecados que vão aparecendo. Então peçamos, sobretudo, que o Senhor nosso Deus purifique o nosso coração, afaste todo tipo de más intenções, de todas as realidades que nos separam do seu amor, para que nós possamos dizer, como salmista, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Que a nossa alma possa glorificar o Senhor nosso Deus constantemente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.